Saúdo a todos com a paz do Senhor. Esse vídeo é a nossa continuidade da nossa série de trabalhos sobre passividade, que nós falamos em outros vídeos que já estão aí, sobre espírito, alma, mente. Estamos falando do corpo hoje. A passividade vem da má utilização das faculdades do homem interior. Então o tema dessa mensagem é moldando e entendendo as faculdades interiores do homem. Uma pessoa passiva, não desenvolvida, ela sofre sensações, emoções, penalizações e sanções por causa de ele ser ou manipulado ou não ter uma atividade. A inatividade é que provoca no homem uma situação complexa. E falando do corpo, o corpo depende daquilo que não pode ser tocado. Por isso o corpo é involúcro do imaterial. E o corpo, ele é a expressão do homem interior, do homem moldado interior. Ele expressa o que o homem é na alma, o que o homem é espiritualmente, o que o homem é mentalmente, até para detectar se há algumas, vamos dizer, distúrbios e etc. O comportamento, a expressão é que vai mostrar. A mente em si, nós sabemos que tem um cérebro, mas essa ação, ela é invisível por mais que se entenda pelos mecanismos do corpo. Mas o corpo, ele expressa então o que o homem é no seu interior. E sobre o corpo humano, a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5,10: porque todos deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Por esse versículo, nós já entendemos que se o corpo é a expressão da alma e da mente, todo o pecado faz parte da queda humana, que o homem, quando saiu da direção de Deus, passou a ser influenciado pelo Deus desse século. E entendemos também que todo vício que está no homem é exatamente uma deformidade da alma, uma carência da alma, que às vezes ele adquiriu um vício para suprir uma carência espiritual, na verdade, espiritual. O vazio do homem faz ele preencher com algumas coisas diferentes. E o diabo, para dominar o homem, ele oferece o mesmo que Deus. Deus oferece, a diferença é que o fruto do Espírito Santo. E o diabo oferece o fruto da carne, que está lá em Gálatas 5, 19 a 21, para poder dominar e oprimir o ser humano. Só que aqui em 2 Coríntios 5,10 diz que nós vamos pagar diante de Deus tudo que fizermos pelo corpo. Em outro lugar diz que se alguém destrói o templo do Senhor, que é o corpo, Deus o destruirá. Por isso nós temos esse alerta e ficamos atentos, porque nós vamos ler algumas coisas que a Bíblia fala por causa da alma mal regenerada ou uma vida espiritual não tida, o que é que o corpo pode expressar nesse mundo de tanta abertura. 1 Coríntios 5, versículo 9, Paulo diz assim, escrevendo aos Coríntios: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, quer dizer, imoral, avarento, ganancioso, idólatra, que coloca qualquer outra coisa acima de Deus. Até a familiolatria é um pecado. O maldizente, quer dizer, o caluniador. O beberrão, quer dizer, o viciado, o que se embriaga, e isso inclui qualquer vício. O roubador é estelionatário, com o tal, nem ainda com mais. Então, você pode ver que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que nós não devemos se associar com aqueles que se dizem cristão, mas andam nesses pecados, não é para rejeitá-lo eternamente, mas é exatamente para que o pecado não entre no meio do povo de Deus, não abra uma brecha, não abra, vamos dizer assim, motivo para que as pessoas continuem como hoje em dia. Deus perdoa, eu vou lá, faço, peço perdão, e brincando com questões tão sérias, porque aquilo que a pessoa vai repetindo está dominando ela. E uma pessoa que se prostitui, por que a Bíblia pede para não se prostituir? Primeiro, que a imoralidade muda o caráter do homem. A Bíblia fala em Timóteo de cauterização da consciência. A consciência pode ser alterada por conselhos
e por obras. E uma pessoa que está se prostituindo e mentindo, é raro quando o cônjuge sabe. É raro quando o pai e a mãe sabem e aceita. E nos dias de hoje, por exemplo, é mais fácil entender com tantas doenças venéreas que são sexualmente transmissíveis. Então, além de mudar o caráter da pessoa, quando ele adultera, quando ele rouba, ele foge, ele mente, ele engana o que fez. Além de mudar o caráter, o corpo está expressando algo exatamente que faz parte do caráter. Mudou o caráter, mudou a sensibilidade. E no caso da prostituição, nós estamos aí com tantos problemas mesmo. Mas eu uso preservativo, mas a regra sexual de Deus é para prostituição? Não. Aqui está dizendo, por exemplo, não é para viver com aquele que é devasso, é imoral, precisa de tudo. Aquela eu pego, aquele eu pego. Esse mundo de incontinência, onde as pessoas hoje não valorizam mais a instituição chamada casamento e família, e querem fazer família diversificada. Que coisa absurda. E aqui Paulo diz assim: mas Deus julga os que estão de fora, tirai dentre vós, pois, o iníquo. Querendo dizer, não adianta, irmão. Muitas horas, aqui está dizendo que é uma atitude não para hostilizar, e sim para que a pessoa, se sentindo confrontada, não aceito pelos seus erros, ele possa vir ao arrependimento. Porque segundo Coríntios 5,10 diz, aquilo que o corpo expressa, ele vai dar conta. Se ele expressa imoralidade, ele não vai para o céu. E aí, dentro disso, eu quero meditar com você também mais um versículo. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9, quando ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O que é injustiça? Todo aquele que anda fora da vontade de Deus, dos padrões que Deus criou. Quando Efésios 6,10 diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, no Senhor, fortalecer no Senhor quer dizer moralmente, seja nova criatura, receba o fruto do Espírito, transforme-se. E na força do poder de Deus creia no Espírito, nos dons, no batismo com o Espírito Santo, numa vida de oração e numa vida de jejum. Aí ele diz assim, o versículo 10, não erreis, nem os devassos, de novo, aos imorais, os idólatras, qualquer coisa que está acima de Deus ou se semelhando a Deus, tipo as pessoas falam, Santa Maria, Mãe de Deus, pergunta para eles aonde Maria morreu e ressuscitou. Jesus é esse que prova que ele morreu e ressuscitou, ascendeu e está à direita do Pai. Até quem foi arrebatado, Enoque, Elias, Moisés, que ninguém viu o corpo, não fala que está à destra de Deus. Porque senão esses que passaram por esse procedimento que a Bíblia prova, deveria ser exaltado então além de Maria. Por quê? Por dar a conotação de ser tirado da terra e levado aos céus. E no versículo 10 diz ainda, nem os adúlteros, o adúltero, por exemplo, ele tem um compromisso, mas trai. Primeiro, falta de caráter, porque não chega falando que está traindo. Quando ele chega falando que está traindo, ou ele vai perder, ou ele vai ter que mudar de vida, ou ele vai ter que assumir o abacaxi que ele está tendo lá fora, a pessoa que ele está envolvida lá fora. Então diz, nem os adúlteros, nem os efeminados e sodomitas. Aqui não é o que estão dizendo por aí que está falando de estupradores. Tem uns judeus, uma turma aí trazendo um neologismo, dizendo que Deus aqui estava dizendo na época dos estupradores. Não, senhores, aqui está dizendo homossexual, ativo ou passivo. Se você vê lá em Levítico, capítulo 18, versículo 22, fala que nenhum homem se deitará com outro homem como se fosse mulher, porque é abominação. Uma coisa abominável é uma coisa não aceitável. Então eu quero deixar bem claro que não é os crentes que é homofóbico. Homofóbico é Deus. Para você ter uma ideia, quem queimou Sodoma e Gomorra foi Deus, não foi os homens. Porque lá os homens estavam tudo envolvido com a homossexualidade. E aqui está dizendo assim, que homossexuais e sodomitas, quer dizer, homossexuais ativos ou passivos, não herdarão o reino de Deus. Aí diz, nem os ladrões, os que roubam armados, nem os roubadores, os estelionatários, nenhuma maneira de adquirir dinheiro ilícito à vontade de Deus vai levar a pessoa para o céu. Por isso que tem pessoas que deixarão fortunas condenando a sua própria alma. E aí diz assim, que esses não herdarão o reino de Deus, nem
aí diz também que nem os avarentos, nem os bêbados, quer dizer, os viciados em gerais, todo vício destrói o corpo. Olha o cigarro, por exemplo. Ai, quando eu fumo acalmo. Mostra que o problema é espiritual e da alma. Por quê? Porque o corpo ele está matando, está na caixinha. Dá câncer, problema na pressão, impotência sexual, dá isso, dá aquilo, dá só miséria. Então mostra que é um problema espiritual, todo vício e um problema da alma. Nem maldizentes, nem roubadores, quer dizer, estelionatários herdarão o reino de Deus. Aí 1 Coríntios 6,11 Paulo diz, e é o que alguns têm sido, porque Coríntios estava salvando só pessoa quebrada, caída, e Jesus não veio para são, veio para doentes. Ele fala, alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificado. Lavado no que, irmão? A palavra lava. Santificado quer dizer, a pessoa foi convencida do pecado, agora ele passa a rejeitar o diabo, o pecado, o mundanismo e o ego. Santificação é isso. Mas haveis sido justificado, quer dizer, Deus rasgou através de Cristo os escritos de dívida e inocentou dos nossos pecados da época do mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, nós temos que parar para pensar que não é o que dizem aí. Deus está olhando para o coração, irmão. Deus quer meu coração, quer dizer, o que eu faço com a alma e com o corpo, não. Marcos 12:30, Deuteronômio 6:5. Adorarás o Senhor com espírito, alma, mente e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo afirma assim, que o Deus de paz vos santifique em tudo e vossa maneira de viver. Vosso espírito, alma e corpo seja conservado plenamente, irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então a santificação corpórea é necessária. E 1 Coríntios 6,15 diz assim, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Não, por certo. Pegarei uma pessoa que está aí na vida das orgias, da sexualidade, e vou coabitar com ela? Não, julgo desigual não combina. Outra coisa que você vai ver daqui a pouco, versículo 16, olha que coisa. Ou não sabeis que o que se ajuda com uma meretriz faz um só corpo com ela, porque serão, disse, dois, uma só carne? Ó, vida sexual é tão espiritual, que está dizendo com quem se ajunta faz uma só carne. E se fazer com uma meretriz, a meretriz ainda uma vida de infidelidade, o mundo das pombagiras, de mentira, de engano, de sedução. A vida sexual ela é espiritual, com quem se deita a transferência espiritual. E quando nós estamos no erro, o Espírito de Deus não está lá. Você lembra que a Sansão se entregou para a prostituta, a palavra da prostituta foi entrando, tirando a unção, e deu no que deu para a vida de Sansão. Aí fala assim, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Nós não somos um só corpo com o Senhor, nós somos uma só carne com quem casamos. Agora quem se ajunta com o Senhor, salvo, liberto, santificado, justificado, purificado, o corpo guardado para o Senhor, templo do Espírito, torna um no Senhor, quer dizer, o Pai nos fez para ser imagem e semelhança, voltamos a representar Deus. Versículo 18 diz assim, fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. As consequências do sexo ilícito, perder pessoas, perder dinheiro, ficar defamado, viver sob desconfiança, sob pressão. O pecado do nosso corpo retalha a própria vida. A pessoa que anda infiel, ela retalha a si mesma. Outra coisa que diz aqui, versículo 19, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nosso corpo é templo, é expressão da nova vida moral, da nova vida espiritual. É pelo corpo que nós expressamos quando estamos cheios do Espírito, pregando, orando, jejuando, lendo, meditando, santificando os sentidos do corpo, que a entrada do coração é os olhos, os ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir. A entrada, a saída do coração também é transmitida pela boca.
A saída do coração é a boca do homem, mas os olhos é a entrada e a saída também, porque diz lá que se os olhos forem bons, todo o corpo é bom. Jesus falou isso em Mateus, e aqui ele está dizendo assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são mais de vocês mesmos? Por isso que lá em 1 Coríntios 5 ele fala: nem coma com aqueles que dizendo-se irmão, está expressando outra ação de vida, porque você não se misturando, a pessoa vai ser levada ao arrependimento, vai sentir a dor do arrependimento, da perca, da distância de Deus. Agora nós apoiando os errados, eles vão continuar errados. Versículo 20: porque fostes comprados por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. Um espírito vivificado, transmitido pelo corpo. Aí diz: fomos comprados com bom preço, o preço de Jesus na cruz, enfermado, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, pelas feridas dele somos sarados. Então, nós precisamos nos preencher do Espírito, nós precisamos nos encher da graça e santificar esse corpo para que o Senhor seja glorificado. E assim eu oro, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados de corpo, que nós possamos andar em santidade, que os solteiros e os solitários encontrem alguém e constitua família, para que assim pelo ato do casamento, a intimidade sexual seja não um pecado, mas um cumprimento e um direito que Deus dá, porque Ele deu libido, a vida da intimidade para ser desfrutada dentro do seu mandamento, porque homem e mulher constitui família e gera filho, macho com macho não, e fêmea com fêmea também não. Ah, mas faz por inseminação. Deus fez o ato do corpo santo para no prazer sexual as pessoas serem assim, uma vida plena, porque o sexo é desestressante e tem as vantagens de uma vida sexual decente. Para isso Deus disse macho e fêmea e pronto. Senhor, eu peço perdão de todos os pecados, inclusive da parte de Coríntios que diz que tem que se afastar daqueles que se dizendo irmão peca. Venha perdoá-los, que esse vídeo, se chegar a alguém em alguma circunstância assim, que venha, Senhor amado, teu Espírito convencê-lo e ele se arrepender. Santifica o meu corpo, os nossos corpos, Senhor, que a nossa alma seja santificada, purificada, regenerada, vivificada, Senhor, que o nosso espírito humano seja revestido do Espírito do Senhor, da força do teu poder. A fé é a alma, que a tua palavra lave, justifique, que nós possamos estar convencidos e imbuídos, Senhor, que possamos viver neste mundo que está oprimindo-nos com tanta sensualidade, mulheres e homens praticamente nus, uns olhos impuros. Senhor, santifica nossos olhos, tira a cobiça, porque a tua palavra diz que os gananciosos, a cobiça não é só de dinheiro. A tua palavra diz em Êxodo 20 que não é para cobiçar a casa do próximo nem a mulher dele. Perdoa o pecado, Senhor, porque hoje em dia ouvimos falar que o Senhor perdoa, mas não ouve falar que temos que transformar e reter isso em nós. Se alguém está em incontinência, Senhor, em nome de Jesus, dá freio, força de autodomínio, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que Deus nos abençoe. Se precisar do pastor Isaú, a área do pastor Isaú é 019, operadora Oi é 981941124, a operadora Claro 019 992 160494. Liga para a gente, nos agenda para pregarmos a palavra e ver as manifestações dos dons espirituais em nome de Jesus.